bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional. Hoje então nós vamos ler Ezequiel 37, né? Onde fala da profecia do vale de ossos secos. Então aqui diz assim no versículo 1: A mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre mim, e mediante o poder do seu Espírito, com letra maiúscula que é o Espírito Santo, ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para outro e pude observar que era imenso o número de ossos no vale e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acreditas que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi: ó Yahvé, soberano, só tu sabes. E ele me disse: profetiza, pois, sobre estes ossos e ordena-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim declara Yahvé, o eterno e soberano Deus, a estes ossos: farei entrar em vós o fôlego da vida e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne e estenderei pele sobre vós. Porei a respiração dentro de cada pessoa e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Então profetizei, conforme me fora ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida a pele os cobria. Todavia eram corpos sem espírito, não havia o fôlego da vida neles. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora o Espírito, profetiza, ó filho do homem, e convoca Ruá, o sopro da vida, dizendo: assim diz Yahvé, o Senhor Deus, ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Fiz como me fora ordenado e profetizei. E no mesmo instante o fôlego de vida entrou naqueles corpos e eles ganharam vida e se colocaram em pé. E havia tanta gente reunida ali que dava para formar exército sem medida. Então o Eterno me revelou: ó filho do homem, eis que estes ossos representam toda a casa de Israel. Porquanto eles costumam murmurar: nossos ossos secaram e a nossa esperança mirrou. Então, estamos aniquilados. Contudo, profetiza e prega-lhes assim, diz Yahvé, o eterno e soberano Deus. Ó meu amado povo, eis que abrirei as vossas sepulturas. Eu mesmo vos farei sair dos vossos túmulos e vos conduzireis de volta à terra de Israel. E no dia em que eu vos libertar do vosso lugar de morte e vos fizer sair, compreendereis que eu sou Yahvé, o Senhor Deus, ó povo meu. E derramarei dentro de cada um de vós o meu Espírito, aqui com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, e vivereis. E eu os estabelecerei na vossa própria terra. Então reconhecereis que eu, Yahvé, o Senhor, prometi e cumpri tudo quanto disse, palavra do Eterno. Então aqui, o que nos chama a atenção? Ezequiel, na verdade, ele deveria ser um sacerdote, porque era a descendência dele, ele era de uma linhagem de sacerdotes. Como eles foram levados para a Babilônia, Deus fez dele um profeta. Quando Deus chama alguém, não interessa, eu tenho chamado para tal coisa, mas se Deus quiser te usar de outra forma, ele vai te usar. Aqui, né, esse profeta, aqui na Babilônia, nasceu um profeta, Ezequiel. E ele foi usado por Deus para mandar muitas mensagens ao povo. E aqui Deus deu esta visão para ele de um vale de ossos secos, aonde Deus perguntou se tinha vida e ele disse: o Senhor que sabe.
Aí Deus disse, então profetiza. Mas sabe o que me chamou mais atenção aqui? Aqui no versículo 7 ele diz assim: então profetizei conforme me fora ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida a pele os cobria, todavia era um corpo sem espírito e não havia fôlego da vida neles. O que aconteceu aqui? Deus mandou que ele profetizasse sobre aqueles ossos. Se ele mesmo disse, eles estavam mirrados e eles estavam secos. Não tinha vida nenhuma ali. Mas Deus mostrou para ele e ele obedeceu à voz do Senhor. E Deus mostrou para ele que de uma situação de morte Deus traz vida. A esperança é o Senhor. A nossa confiança deve estar nele. Eu não sei que situação você está enfrentando. De repente, na tua casa, na tua família, no teu casamento, você está enfrentando um vale. Aparentemente você olha e está tudo seco. Não tem mais vida, não tem mais amor, não tem mais isso. Mas quando Deus diz, profetiza. E ele disse aqui, então profetizei conforme me fora ordenado. E ele disse mais, enquanto eu pregava, ele ouviu no vale um barulho estranho. Então, quando você profetiza, quando você prega, há um agir, há um mover. Ele escutou lá no vale os ossos, como um barulho de chocalho, os ossos foram se juntando, cada osso no seu osso. Você já parou para imaginar a cena? Quantos ossos nós temos no nosso corpo? Só na nossa mão, gente. Nos nossos pés nós temos muitos ossinhos, vários. A nossa mão, os nossos pés, eles têm nos dedos, eles têm muitos ossinhos. Então você imagina, cada osso ali de repente até estava misturado, mas aqueles ossos foram se juntando, cada osso no seu osso, na sua juntinha de novo. Quando ele pregou, quando ele profetizou. Então, profetiza diante do vale. Profecias são palavras lançadas à frente. Palavras que você vai lançar à frente, que vão abençoar a tua vida, que vão abençoar a tua casa, vão abençoar a tua família, vão abençoar teu casamento, vão abençoar os teus filhos. Nós não podemos olhar com os olhos naturais, mas nós precisamos olhar com os olhos da fé, assim como esse homem olhou. Ele olhou para aquele monte de ossos. Ele podia ter dito, não, Senhor, não tem vida aqui. Mas quando ele disse, o Senhor Deus, tu o sabes, Deus disse, então profetiza. Porque quando você coloca tudo diante do Senhor, Ele te dá a direção. Deus vai dizer, profetiza. Enquanto as pessoas do mundo de repente estão aí te dando conselho, separa, larga, deixa isso, aquilo, Deus está dizendo, profetiza, abençoa, olha com os olhos da fé. Enquanto você está profetizando, enquanto você está orando, pregando, há um mover dos céus. Oração já diz, gente, ação. Orar, ação. Quando você ora, há uma ação, há um mover. De repente você até nem vê, mas aqui o profeta, ele atentou. Ele percebeu que enquanto ele profetizava, depois ele diz ali, ó, atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos, e por aí Deus foi trabalhando. Por quê? Porque ele prestou atenção, ele guardou a palavra, ele creu, ele confiou naquilo que o Senhor disse para ele, faça assim. Então nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, a nos direcionarmos para os problemas, para as lutas, para as dificuldades e dizer, ó,
A palavra do Senhor diz assim: então te retira daqui, Satanás, porque aqui quem manda é o Senhor, a minha casa pertence ao Senhor. Sabe que um dia, o pastor que me batizou, que já está na glória, ele disse uma palavra, e eu nunca esqueci das palavras dele. Ele disse assim: o diabo só age na tua vida enquanto você deixar e der permissão. Então, enquanto você permitir, enquanto você não se posicionar, enquanto você não agir, enquanto você não orar, enquanto você não profetizar, enquanto você não exigir a saída dele dali, ele vai ficar. Enquanto você não mudar as tuas atitudes, o teu proceder, o teu falar, aqui a palavra disse o quê? Que assim como o povo falou, o povo murmurou, olha o que Deus diz ali, que então o Eterno me revelou: ó filho do homem, eis que estes ossos representam toda a casa de Israel, porquanto eles costumam murmurar. Nossos ossos secaram e a nossa esperança mirrou, estamos aniquilados. Então tudo que eles profetizaram, eles viveram. Porque nós vivemos, gente, tudo que o homem plantar, a palavra diz, certamente colherá, e nós plantamos com as nossas palavras. Se você olhar para uma situação, ela pode estar ali aparentemente morto, sem vida. Não, aqui não tem mais. Mas se você olhar com os olhos da fé, se você tiver fé, confiança, certeza de que tudo Ele fará, tudo que você pedir em oração, crendo, o Senhor vai fazer, vai acontecer. Então aqui Ezequiel, ele foi um homem que ele foi movido pela fé. Ele disse: Senhor, tu sabes, eu não sei de nada. Quem sou eu para dizer se esses ossos aí têm vida, vão viver? E ele disse: então profetiza. Quando ele disse: tu sabes. E muitas pessoas se estribam nos seus próprios conhecimentos. Elas acham que elas sabem de tudo, que elas estão certas, elas são as donas da verdade, porque eu sei, porque eu. Tira o teu eu. João Batista disse: é necessário que eu diminua e que ele cresça. O nosso eu tem que diminuir. Nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Reconhecer que nós não sabemos nada e nós não fazemos nada. Jesus mesmo disse: sem mim nada podereis fazer. Tem pessoas que se acham autossuficientes, acham que elas podem, que elas resolvem, eu faço, eu aconteço, só que o tombo é grande. Quando muitas vezes ela abriu a brecha, Deus teve que dar permissão, porque quando a pessoa dá permissão, ela deu legalidade, o diabo chega e diz: ó, Deus, tá bom. Porque Deus, ele é fiel à sua palavra. A palavra é bem clara: não deis lugar ao diabo. Esse povo deu. Jeremias profetizou que eles iriam parar nesse 70 anos nesse cativeiro. Eles não ouviram. E aqui, enquanto eles ficaram ali aqueles 70 anos trabalhando ali na Babilônia como escravos, ali Deus levantou Ezequiel. E Deus disse para eles: eu vou tirar vocês das sepulturas de vocês. Mas era necessário que eles passassem por aquele processo para eles se quebrantarem, para eles reconhecerem quem era Deus, que Deus era o Senhor absoluto, que eles precisavam se voltar para o Senhor. Como Daniel, ele entendeu que ele estava ali nesse cativeiro, não pelo seu pecado, mas pelo dos seus antepassados, porque os seus antepassados pararam de buscar a Deus. Tanto que quando Nabucodonosor entrou e conquistou ali a cidade, ele mandou botar fogo no palácio real. Ele destruiu a cidade, os muros de Jerusalém, que depois, mais tarde, Neemias, veio e reconstruiu. Mas por quê? Porque era necessário. Porque o povo, eles se prostituíram contra Deus.
eles começaram a servir outros deuses e Deus deu uma ordem nos seus mandamentos, que somente a Ele nós deveríamos adorar e não outro Deus além dele. Somente diante dele nós deveríamos nos prostrar e não diante de imagens de escultura. E o homem fez tudo ao contrário. Se você ler o livro de Juízes, você vê que a infidelidade do povo, sabe quando tem assim a traição ali, aí a pessoa vem, dá uma segunda chance. Pois é, esse povo vivia assim com Deus, eles traíam Deus, abandonavam Deus, mas Deus sempre se permanecia fiel, e Ele é fiel, e Ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Aquele povo se prostituía para outros deuses, aqueles povos vinham, eles davam legalidade, eles infringiam os mandamentos, levavam toda a comida, todos os animais, deixavam eles sem nada praticamente. Deus levantou vários juízes, Sansão, Gideão, por aí vai. Libertava o povo, ficavam uns anos legal, voltavam de novo, tudo de novo. É bem assim. Deus, ele está sempre dando a chance, sempre dando a oportunidade das pessoas se voltarem para Ele, das pessoas se converterem verdadeiramente, abandonar os seus pecados, abandonarem os seus erros, de sermos pessoas melhores, de olharmos para nós e reconhecer: Senhor, eu não sou nada sem Ti, eu não faço nada sem o Senhor. Como João Batista disse, é necessário, gente, é algo que é necessário. O nosso eu ser extinto, a nossa vontade ser extinta, e a gente tem que aprender a fazer a vontade de Deus. Como Ezequiel aqui. Se você ler a história de Ezequiel depois, chega um momento que Deus vai levar a esposa dele e Deus vai dizer para ele: você não vai chorar, você não vai prantear a morte dela. Já pensou? Se Deus chegasse para você e dissesse isso: não, você não vai chorar, você não vai chorar a morte dessa pessoa, o que você faria? Então, para você ver que ali Deus usou esse homem nesse cativeiro, e depois ele continuou fazendo aquilo que Deus chamou para que ele fizesse. Só que ele pagou o preço também. E Deus foi mostrando para ele o que Deus sentia quando o povo se voltava contra, quando o povo se afastava dele. Ele via o povo morto ali como aquele monte de ossos, mortos espiritualmente, afastados deles, servindo outros deuses, passando trabalho, passando lutas, passando necessidades. E assim tem muitas pessoas que se afastam de Deus, começam a dar desculpas, não vão na igreja, ou começam a arrumar uma culpa aqui: não, porque eu não gostei de tal coisa, não gostei que o irmão não me cumprimentou, eu não gostei daquele diácono, daquele obreiro, não gostei disso. A pessoa começa a dar desculpas. Paulo disse: corris bem. O que te impediu de correr? Por que você saiu do caminho? Por que você abandonou a corrida? Algo aconteceu. E muitas vezes a pessoa deixa com que isso a tire da presença de Deus. Porque o diabo, gente, ele vai sempre tentar prender a pessoa na mágoa, no ódio, no ressentimento, na falta de perdão, porque perdoar e pedir perdão são escolhas. E não vem dizer não que o tempo cura, porque não. Porque tem pessoas que camuflam, elas se enganam achando: não, eu perdoei, da boca para fora. Porque eu já conheci pessoas, uma vez eu ouvi um relato e outra vez eu orei por uma pessoa numa UTI do hospital, que eu lembrei de um fato que o pastor tinha contado para nós, de uma irmã que tinha parado numa UTI do nada. E daí, quando ele foi orar por ela, ele disse que o Espírito Santo disse para ela: irmã,
Se a senhora tem mágoa de alguém, eu sei que a senhora está me ouvindo, a senhora libere perdão agora, porque a senhora vai morrer, a senhora vai para o inferno, porque a senhora conhece a palavra. A senhora fale com Deus aí, no seu pensamento, porque Deus lhe ouve. No outro dia a mulher estava no quarto. E isso aconteceu com uma outra senhora quando eu fui orar. Que o pastor mandou fazer uma visita, eu fui. E eu disse a mesma coisa para essa mulher. No outro dia a mulher estava no quarto. Para você ver, gente, o que a mágoa faz, a mágoa mata. A mágoa adoece. A mágoa tira a pessoa do caminho, ela tira a pessoa da presença. Ela leva a pessoa, ela desce para uma sepultura onde ela está ali enterrada, aonde ela está presa naquela pessoa, que a pessoa já até pediu perdão para ela, já liberou perdão, mas ela não aceita. E ela vive ali como aqueles presos que tem aquela corrente presa aqui. Ela vai carregando, onde ela vai, ela leva o fulano, a ciclano, o beltrano, ela vai levando. Ela dorme com aquela pessoa, ela acorda com aquela pessoa, ela viaja com aquela pessoa, ela está sempre aqui, ó. E aquela pessoa que já pediu perdão, já liberou o perdão, ela está em paz. Mas ela está ali ainda atormentada. Deixa de viver o melhor de Deus, deixa de estar na presença de Deus. Por quê? Porque o diabo, ele faz com que ela fique presa na ofensa. Não caia na armadilha da ofensa. Tem esse livro e ele é uma bênção. Porque a ofensa, já diz, é uma armadilha, aonde Satanás tenta pessoas ficarem ofendidas para abrir a brecha e dar legalidade, sabe para quê? Para ele cobrar a pessoa que te ofendeu, mas ele cobra você também, ele age na tua vida também, não é só na dela. Porque quando você guarda mágoa, você dá a legalidade para o diabo agir na vida daquela pessoa e cobrar o que ela te fez. Mas só que se ela te pediu perdão e você não liberou o perdão, ele está agindo aí só na tua vida. Você fica deprimido, você fica longe de Deus, você está fechado na sepultura, como Deus olhou para esse povo aqui. Que eu vou tirar eles das suas sepulturas, porque o povo de Israel costumava murmurar, e a forma como eles murmuraram, gente, eles morreram no deserto. E a forma como eles murmuraram o tempo todo, eles se afastaram de Deus e foram parar lá na Babilônia. Sempre. Para você ver que Deus odeia a murmuração, ele disse: até quando eu sofrerei esta má congregação que murmura contra mim. Você acha que Deus não fica ferido quando uma pessoa só murmura, só reclama? Tem gente que usa às vezes até as redes sociais, gente, para alfinetar os outros, para fazer aquele desabafo. E o diabo tá assim, ó, aplaudindo, porque a boca fala do que o nosso coração está cheio. Aquilo que a pessoa está escrevendo, desabafando, às vezes alfinetando, fazendo ali, é o que está cheio aqui. É aqui. Enquanto ela não mudar, ela está escrevendo o quê? Derrota. Ela está escrevendo aquilo que o diabo quer que ela escreva. Agora, quando ela verdadeiramente for liberta, porque Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, vós sereis livres. Agora, se você quiser viver presa, o problema é seu. Mas Jesus, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele nos curou, ele levou a nossa culpa, a nossa dor, a maldição, ele levou tudo. Agora a escolha é sua. Viver na mágoa, viver no ressentimento, no ódio, na ofensa, na amargura. Se você não fizer como Ana, orar e colocar tudo diante de Deus, aquilo que está aqui, não nas redes sociais. Tem gente que vai olhar e vai rir, vai zombar. Agora, quando você colocar diante aos pés da cruz e dizer: Jesus, tira tudo daqui, arranca isso que está aqui, como a Ana fez. Quando Eli olhou para ela e achou que ela estava embriagada, ela disse: não, eu sou uma mulher amargurada de alma. Ela só mexia os lábios.
Aí quando Ana orou de acordo com a vontade de Deus, a Ana foi abençoada. Porque tem muita gente que está orando segundo a sua vontade, segundo o seu querer e não estão recebendo. Porque pedis e pedis maus e não recebereis para gastar com seus próprios deleites. E Deus não vai dar. Enquanto você não fizer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, você não vai chegar em lugar nenhum. Não vai. Sinto em te dizer. Mas primeiro é a vontade dele, depois é a minha e a sua. O coração do homem faz planos. Mas quem é que realiza? Mas depois da vontade dele. Primeiro a vontade dele. E nós precisamos orar sempre e dizer: Senhor, se é isso aqui que o Senhor tem para mim, se esta é a vontade do Senhor para minha vida, amém. Agora, se não é, o Senhor vai me mostrar, porque eu quero aquilo que o Senhor tem para mim. Esse desejo veio no meu coração. Se ele vem de ti, amém. Se não é, Pai, tira daqui, porque eu não quero. Eu quero viver os teus planos, eu quero viver os teus sonhos. Aí a coisa muda de figura. Então aprenda a pedir, aprenda a orar, profetiza. No vale de ossos, eu não sei qual é o teu vale. Se é na saúde, na vida de um familiar, se é no teu casamento, se é na tua empresa, no teu trabalho, nos teus negócios, eu não sei. Mas profetiza. Ore, o Espírito Santo vai te dar a palavra. E você vai falar, você vai declarar, você vai dizer, ó, eu sou muito mais do que vencedor. Aqui, Satanás, você não toca, porque tudo aqui pertence ao Senhor. Então tome uma atitude, se posicione. E você vai ver hoje de Deus, como Deus fez aqui. Deus disse que ia abrir as sepulturas, ia tirar aquele povo de lá e eles iam voltar e eles iam ser cheios do Espírito de Deus. E é isso que falta. Tem gente que está cheio de tanta coisa, de orgulho, de raiva, de ódio, de mágoa, de ressentimento, de amargura, disso, daquilo, daquele outro. Ao invés de ser cheio do Espírito, ao invés de deixar isso aqui ser cheio, queimar, não. A boca vai falar o quê? A pessoa vai escrever o quê? Que história você está escrevendo? Fica para você pensar. A borboleta, antes de ser borboleta, ela é uma lagarta. Ela precisa entrar dentro de um casulo, ficar ali um bom tempo, até que ela se transforma, ela passa por um processo de metamorfose, ela passa por um processo de mudança, até que ela sai uma borboleta. A escolha é dela. Tu quer ser lagarta ou tu quer ser borboleta? Você que escolhe. Você quer ser uma lagarta rastejando ou você quer ser uma borboleta linda? Que todos os olhos olham, param e olham para uma borboleta. Quem é que não admira uma borboleta colorida? Quem é que não olha? Todos, né? Todos olham. As crianças olham. Todos olham. Agora, quem é que olha? Uma lagartinha. A pessoa vai lá e mata ela, né? Aquela bichinha que fica ali. O que você quer ser? Uma borboleta colorida, livre? Ou todos olham, admiram, acham bonita? Ou você quer ser aquela lagartinha insignificante, que só murmura, que só rasteja? A escolha é sua. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas, Senhor, que ouvem a Tua palavra. Que elas façam como Ezequiel, que elas orem e que enquanto elas estiverem orando e pregando, elas venham atentar o barulho no mundo espiritual que o Senhor está fazendo, o rebuliço que o Senhor está fazendo, a transformação que o Senhor está fazendo. Que essas pessoas comecem a ouvir com os olhos, com os ouvidos espirituais e ver com os olhos da fé, Pai. Que elas parem de olhar com os olhos naturais, mas que elas comecem a olhar com os olhos do Senhor, que olha para um vale e profetiza a vida, que olha para um casamento destruído e vê restauração, que olha
para filhos nas drogas, na prostituição e ver pessoas libertas, curadas, missionários, evangelistas, pastores, enfim. É assim que o Senhor nos vê. Que nós possamos ter estes olhos, Pai, de olhar com os teus olhos da fé. Porque a palavra diz que o Senhor tem planos e pensamentos maiores e mais altos do que os nossos. O Senhor sonhou sonhos e fez planos para cada um de nós. Que essas pessoas queiram viver estes planos, viver os teus projetos. Que deixem o seu eu de lado e vivam a tua vontade, Pai, o teu querer, o teu sonho, o teu plano, o teu propósito. Porque tudo aquilo que o Senhor faz é melhor, é perfeito. E que elas venham almejar isso, Pai. Viver o teu melhor e fazer primeiro a tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Que elas decidam isso no seu coração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.